Olá pessoal, ligadinho na TV Radiotech. Está começando mais uma edição do Ponto e Vírgula e eu sou o Misael. Eu sou o Caio. E hoje estaremos falando sobre alguns casos que ocorreram nas últimas semanas, alguns casos de racismo e um caso onde um grupo de religiosos foi em frente a um hospital impedir que uma menina de 10 anos que havia sido estuprada não abortasse a criança. E na nossa primeira pauta a gente vai falar sobre alguns casos de racismo que ocorreram nas últimas semanas. Bom, um dos casos que mais chocou as pessoas e passou em muitos noticiários, que ganhou os noticiários, foi que um entregador de iFood, de aplicativos, foi fazer uma entrega na cidade de Valinhos, em um bairro aparentemente de classe alta, e ao chegar para fazer a entrega, a pessoa que tinha pedido a entrega era um homem de camisa azul e na hora que ele chegou, ele se mostrou bastante revoltado pela questão da cor de pele do entregador. E com isso, apenas por isso, ele resolveu humilhar e fazer afirmações racistas contra o entregador, como chamando ele de semi-analfabeto, chegou a apontar para sua pele e dizer que ele tinha inveja daquilo apenas pelo simples fato dele ser branco e pelo entregador não ser. O entregador se chama Matheus Pires e foi algo que chocou, porque foi muito explícito, foi gravado, foi divulgado, repercutiu bastante em todo o país. O cara morava em um condomínio, né, um residencialzinho, e não teve assim nenhum motivo, aparentemente, apenas por puro preconceito mesmo, deu várias afirmações racistas contra o motoboy, que se manteve calmo, que rebateu as afirmações sem precisar ser agressivo e ignorante, e que acabou também sendo mais beneficiado, porque houve uma vaquinha online, onde ele recebeu uma boa quantia em dinheiro, ele também foi contratado por uma agência de publicidade, e isso mostra que o mal só traz frutos ruins. E o cara que atacou o motoboy acabou sendo bastante julgado, criticado nas redes sociais por muitas pessoas, pelo fato disso ter rodado o país inteiro. E o motoboy que acabou, digamos, saindo como o sensato, né? A pessoa que não fez nada, que foi vítima, lucrou mais, acabou recebendo um emprego, além do emprego que ele já tinha, e uma boa quantia de dinheiro. Mas mostra de novo que as pessoas, elas estão muito preconceituosas, elas não aprenderam. Já o Brasil tem 500 anos de história. Os negros sofreram em todo o tempo de colônia, sendo tratados feito animais, e eram escravos. E hoje em dia, que estamos num século avançado, com uma educação melhor, com as novas tecnologias, as pessoas continuam tendo essas atitudes, que são atitudes primitivas, de outro tempo, de atacar alguém, de ser preconceituoso, de diminuir, de humilhar. Pelo simples fato da pessoa ter mais melanina, ter uma cor diferente, é algo que entristece, porque você vê que o tempo passa, e a pessoa não muda aquele pensamento, que deveria ter mudado, e que deveria acolher, deveria ter respeito, que é o mínimo que as pessoas têm que ter umas pelas outras. E ao saber disso, a plataforma iFood baniu aquele sujeito, devido a isso, para que ele não possa mais fazer pedidos. E é realmente muito triste ver que em pleno século XXI as pessoas ainda pensem dessa forma e ainda façam esse tipo de julgamento racial simplesmente pela cor. E outro caso que aconteceu também essa semana, curiosamente por um rapaz de 18 anos que também se chamava Matheus, quando ele foi a um shopping da cidade na Ilha do Governador, em Rio de Janeiro, onde foi no shopping comprar um relógio para presentear o seu pai, pelo fato do Dia dos Pais, e ao sair da loja ele foi abordado por dois homens, aonde afirmaram a qual ele tinha roubado o relógio, sendo que ele tinha comprado, e ali eles agrediram ele e imobilizaram ele e encurralaram ele numa escadaria. Há vários vídeos em que mostram ele sendo ali agredido e imobilizado. E o Matheus, ele na hora que ele foi prestar depoimento, ele chegou a falar que chegaram a apontar uma arma pro seu rosto, e isso simplesmente pelo fato da sua cor de pele. Mostra que se tivesse sido um branco, por exemplo, eles não teriam chegado aonde chegaram. Pelo fato da pessoa ser negra, ela é rotineiro que confundam com algum tipo de marginal de bandido, mas é algo que não devia ser
relacionado, e mesmo assim eles não tinham esse direito de partir com tanta agressividade para cima de um jovem, que eles não tinham provas que teria roubado ou não. Mostra que a cor de pele tá valendo mais que o caráter da pessoa, que é a índole dela, que é as atitudes dela. As pessoas estão julgando sem conhecer, pelo simples fato da pessoa ser negra ou não. E os brancos, como sempre, em todos os casos, tendo essas atitudes erradas, atitudes deploráveis. E outro caso a ser citado foi na Inglaterra. Já um caso internacional que também repercutiu bastante nas páginas aqui do Brasil, páginas de notícia, onde um senhor branco ataca um trio de homens negros em um metrô. E o que é que acontece? Pelo menos dessa vez, digamos que houve um tipo de justiça. Ele recebe um soco e acaba desmaiando. Mostra o quê? Que de diversos acontecimentos, de diversas maneiras, as pessoas, por mero ego, por mera ignorância, acabam deferindo ataques assim desnecessários, apenas para causar, às vezes, porque se sentem incomodados, mesmo com que as pessoas negras não causem esse incômodo. Então, de novo, vim falar que respeito, isso é o mínimo que todos devemos ter um pelos outros. Não importa se a pessoa é negra, não importa se ela é branca, se ela é parda, se ela é isso, se é aquilo. Devemos respeitar, devemos julgar pelas ações da pessoa, pelo que ela é, não pela quantidade de melanina que ela tem, pela cor dela, nem por nada mais. São atitudes ridículas e a gente torce para que essas pessoas, ou pelo menos as futuras, né, gerações que venham a partir disso, não tenham essas atitudes, que isso diminua, porque já são diversos anos com esse sofrimento, né, pela raça de pessoas negras, e hoje em dia continua acontecendo. Mas é esperar que as coisas melhorem e que essas pessoas que fizeram isso se arrependam e não tomem atitudes desse nível, dessa maneira, porque é algo que dá a entristecer. E também que essas pessoas sejam punidas até pelo preconceito delas e pela forma qual elas agiram nas situações. Humilhar uma pessoa simplesmente por sua cor de pele, insinuar que ela roubou simplesmente pela cor de pele é algo realmente muito deplorável. Né? Botar uma arma na cabeça de alguém, agredir alguém, agredir verbalmente alguém, diminuir alguém, humilhar alguém. Isso é algo que não deveria ocorrer, isso é algo que já deveria ter sido extinto, mas infelizmente continua ocorrendo. E é fazer o nosso, dar exemplo e não tomar atitudes como essas, porque é algo ridículo, algo que diminui consideravelmente seu caráter, né? Vamos ser sinceros. E baseando em casos assim deploráveis da semana, também tivemos o caso de mais um tipo de abuso, só que dessa vez foi abuso contra a mulher, contra uma criança de 10 anos, que foi vítima de estupro praticado pelo seu tio no Espírito Santo. O caso foi que uma menina, desde os 6 anos de idade, era estuprada pelo seu tio, mais velho de 30 anos de idade, e que, quando completou 10 anos, recebeu a notícia que estava grávida. E o tio era o suspeito, né, de ter engravidado a menina, porque o próprio tio que fez isso, quando foi procurado, publicou um vídeo na internet dizendo que outros parentes, outro tio dela e o próprio avô praticavam os mesmos atos com ela. Só que isso ainda não foi provado. Então vemos aí que a sociedade continua bastante preconceituosa, bastante abusiva, bastante ignorante, bastante agressiva, assim, sem palavras para conseguir descrever isso. E foi algo que repercutiu ainda mais que esses casos racistas, porque cristãos e diversos tipos de pessoas, políticos, religiosos e afins, foram em redes sociais. Teve um grupo que foi ao hospital, onde a menina foi praticar, né, o aborto, que a justiça, depois de um tempo, liberou que ela tivesse. Foram para lá para impedir, chegaram a deferir ataques contra o médico, xingamentos e tudo mais. E, de novo, a gente vê que tá um caos isso aqui, tá uma bagaceira, vamos dizer assim, né? A educação das pessoas, não se sabe onde ela foi parar, o respeito que ela tem pelos seus próximos, né? Pelo povo da sua espécie, parece não existir, e a gente espera, né, que isso seja minimizado, porque o ato já foi. Eles já diferiram ataques contra a criança, já fizeram um caos, um tumulto, que deixou, digamos, marcas, né? Porque essa menina deve saber o que aconteceu. Ela foi chamada de diversas coisas, inclusive de assassina, pelo simples fato dela conseguir, né, abortar. E o tio, que foi o verdadeiro culpado da história,
foi, digamos que, deixado de lado. Foi preso, mas foi deixado de lado. Não foi tão julgado e criticado em redes sociais quanto a própria criança. E esse grupo de religiosos que usaram, na verdade, a religião como desculpa para ir lá protestar e chamar o médico de assassino, chamar a criança de assassino e divulgar isso nas suas redes sociais. E, além desse pessoal, uma ativista de extrema direita chamada Sarah Winter, que a gente já chegou até a fazer um vídeo sobre quando ela foi presa, chegou a ter a infeliz atitude de divulgar o endereço e o nome da menina que teria sido estuprada e que queria fazer apenas o aborto. E a lei brasileira, ela fala que ela dá liberdade para 3 tipos de situações para que se possam fazer o aborto. Primeiro, que se a vítima for estuprada, ou se a criança já tiver com anencefalia, ou seja, uma redução no tamanho do cérebro, e também no caso de se a mãe correr um risco de vida. Mas o que é realmente triste, além do fato da menina ser estuprada, é ver a insensibilidade das pessoas irem lá, em vez de apoiar ou defenderem porque a menina foi estuprada, na verdade, de irem, na verdade, protestar contra o aborto dela. E vale ressaltar também que, nesse caso, não importa se você é contra ou se é a favor do aborto, eu particularmente sou contra o aborto, mas a gente tem que ver que nessa situação é uma criança de apenas 10 anos e que foi estuprada desde seus anos de idade. Você ser ou contra ou a favor do aborto não é um tema que cabe aqui nesse momento. E aí a gente vê Sarah Winter, bolsonaristas, pessoas que vão ali na porta do hospital apenas em busca de mais seguidores, de views, chamar a atenção. Meu Deus, mano, coitada da menina que, além de ser estuprada e que tá passando por um aborto, ainda tá tendo que passar por tudo isso. Mano, digamos que foi uma das coisas, assim, do ano que mais me chocou. Eu não julgo, assim, o aborto como algo totalmente absurdo e tudo mais, porque cada caso é um caso. Como você falou aí, existem 3 tipos de casos que o aborto é sim liberado. Você deve analisar por caso. O aborto deve ser permitido dependendo do caso. Um estupro em uma criança não tem discussão. O aborto tem que ser sim liberado. Ela precisava abortar. Teve um caso que foi divulgado nas redes sociais, em páginas de jornal, que a menina tinha 13 anos e sofreu estupro pelo pai. E ela morreu após o procedimento de parto, lá no Amazonas. E uma criança de 10 anos, ela tem estrutura, ela tem capacidade de ter um parto, e os traumas psicológicos dela, ela já vai ter pelo fato desses religiosos fanáticos, desses apoiadores do nosso presidente, essas pessoas de extrema-direita terem feito os ataques, terem chamado ela de assassina, de monstro, disso e daquilo. Pessoas que ligaram mais para o feto, para o bebê, do que para o próprio estuprador, que estava foragido, que necessitava ser preso. Então, é uma pergunta que nós lançamos para você que está nos assistindo. Você é contra ou a favor do aborto? Deixe nos comentários o que você acha sobre o tema. E em relação a isso, também foi soltado um rumor que o tio dela havia sido espancado por presos e tido os seus órgãos genitais decepados. Outra notícia que não se tem total, assim, que não se garante que seja verdade, como o fato do tio ter falado que ela também sofria esses atos pelo avô e pelo outro tio, mas que deixa no ar que pessoas que estão presas estão fazendo mais, estão tendo leis que fazem mais justiça, digamos assim, que as próprias pessoas que deveriam nos defender. Isso é uma coisa assim, mano, que é de chocar qualquer pessoa, que você fica triste, porque era uma criança. Ela deveria ter sido acolhida, deveriam ter mandado força para ela, feito orações, já que eles eram religiosos. A sorte, e uma coisa assim que até aquece o nosso coração, é que um grupo de feministas foi para frente do hospital, fez um auê para tirar aquelas pessoas de lá, porque o hospital era uma clínica, né, a ser ressaltada, era uma clínica onde havia maternidades, havia bebês, havia mães. Então essas mulheres, essas feministas foram lá para tentar ajudar de certa maneira e fazer com que essas pessoas, esses religiosos, parassem com aquela algazarra, com aquele show lá na frente, porque até o médico foi vítima de ataques. Ele também se pronunciou, mas enfim, mano,
é algo assim totalmente bizarro, algo que eu nunca tinha visto acontecer nessa medida e que realmente eu fiquei chocado com isso. Mas, né, pelo menos tudo deu certo. Ela abortou com toda a segurança, passa bem, e torcer para que isso não cause um trauma psicológico nela tão grande, porque causar, com certeza vai causar. E a MP do Espírito Santo, ela entrou na justiça contra a Sarah Winter para que ela pague uma indenização de 1,3 milhões de reais por causa que ela expôs a menina, uma menor de idade, e que ela não tinha esse direito. E, além disso, a gente tem que ver também o risco que essa menina tinha. Ela só tem apenas 10 anos, é apenas uma criança. Como ela teria condições físicas ou psicológicas de que... Então a gente tem que pensar, vamos dizer, mesmo que você esteja contra o aborto, ou você concorde, que mais você esteja pensando no feto, mas você tem que pensar também na vida da criança que corria risco. Porque pelo fato dela ter apenas só 10 anos. A Sarah teve as contas derrubadas em diversas plataformas de redes sociais, como o YouTube, Instagram e tudo mais. E é algo que choca, né, o povo brasileiro, mas é torcer para que as pessoas deixem com essas atitudes, aprendam a respeitar, né, a decisão dos outros, aprendam também a abraçar o irmão, que tudo seja julgado da melhor maneira possível, e também relatar que eu não sou a favor da violência e nem de justiça com as próprias mãos. O fato do tio dela ter esses rumores de que ele foi espancado ou não, eu particularmente não acho isso uma maneira correta, mas digamos que é algo assim também que choca, né, ver a violência rondando ainda, mesmo após de tudo ter se encerrado. E é torcer para que tudo chegue a um final mais assim, menos pior, né? Porque um final feliz já não tem como acontecer. Que o tio dela seja preso, cumpra sua pena, que ele se redima, que ele saia uma pessoa melhor, que ele não pratique isso, e que a criança consiga ter uma vida boa, uma vida normal, ou pelo menos perto disso, que essas pessoas, que elas também se arrependam dessas atitudes, que tanto governantes quanto qualquer outro tipo de órgão veja com olhos assim mais abertos, com uma maior atenção, que o aborto é algo que já deveria ter sido colocado em mais discussões e tudo mais, porque é algo que realmente é importante em alguns casos de crimes como o estupro, em diversos outros casos, e que as mulheres, elas, a partir de agora, né, depois desse caso, a sociedade olhe para elas com mais respeito, que elas enxerguem que as mulheres merecem segurança, que as mulheres merecem respeito, merecem amor, merecem carinho, e, como eu disse, é de impressionar que religiosos não focaram tanto na criança em si, mas sim no feto. Já as feministas foram lá para ajudar, para passar apoio. Então é a gente torcer que todas essas pessoas compartilhem desse pensamento, que todos consigam se posicionar de uma maneira que abranja toda a sociedade, que todos recebam assim o bem, o melhor, e que todo mundo aprenda com isso, que todo mundo fique de olho nesse tipo de caso, que todo mundo tenha consciência de que o estupro, de que qualquer tipo de agressão direcionada à mulher é algo condenável, que já deveria também ter se encerrado há muito tempo, porque é algo bastante discutido, bastante relatado, que acontece muito, mas que tem sim que ser reduzido, tem sim que ser extinto, e torcer para que o futuro, as mulheres tenham sim uma vida muito melhor do que elas têm hoje em dia. E é importante falar também que a violência ela não se combate com mais violência. Por isso mesmo a gente tem a nossa justiça, que na verdade, a penalidade é provavelmente certa para o estuprador, e que se for realmente confirmado o caso de outras pessoas envolvidas, que essas pessoas também paguem de acordo com a nossa lei, de acordo com a nossa justiça. A violência ela é combatida com conversa, com diálogo, com educação, com conscientização e com diversos outros termos. Violência com violência não resulta em nada. O mal só traz o mal. O bem só traz o bem. Vamos escolher o caminho do bem, que é o melhor para a sociedade, melhor para o mundo e melhor para as pessoas. Enfim, gente. É isso, chegamos ao fim de mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre os temas discutidos, sobre o aborto, se você é a favor ou contra. Também não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, e até uma próxima edição. É isso, tchau, tchau.